Olá, meu nome é Letícia, eu sou professora de língua espanhola e eu vou falar com vocês hoje sobre os artigos, em língua espanhola. Os artigos em língua espanhola, eles vão ser divididos em definidos e indefinidos, tá? E eles vão se flexionar em masculino, feminino, singular ou plural, tá? Então, como vocês podem observar, ele é o singular, masculino. Los é o plural masculino. Lá é singular feminino. Las é plural feminino, tá? E por aí vai. Então, o que a gente pode perceber é que é muito parecido com o português, né? Onde a gente vai dividir em definidos e indefinidos, vai flexionar em singular, plural, masculino, feminino e tudo mais. Só que tem um porém. No espanhol, temos a presença do artigo neutro lo, que vai realizar uma função totalmente diferente do que a gente conhece como artigo, e principalmente como artigo definido, ele. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está aprendendo língua espanhola, a gente confunde ele com lo, tá? Porque a gente acha que se lá é o feminino, então lo é o masculino, mas não é. Ele vai ser um artigo neutro, tá? Ou seja, ele vai se apresentar de forma invariável, enquanto os artigos definidos e indefinidos vão se apresentar de forma variável. Para melhor entendimento, vamos às regras, que aí vocês vão entender a diferença entre eles. Iniciando com a regra do artigo neutro, no caso, artigo neutro se usa antes do adjetivo, do advérbio, orações introduzidas por que, quando a oração vai iniciar com que, ou vai iniciar com uma preposição. Então, temos como exemplo: lo importante é nos perder la calma em estos momentos, tá? Então, vamos manter a calma, galera. Como a gente vai botar isso? A gente vai colocar um artigo neutro antes de importante, porque importante é um adjetivo. Então, para ser um adjetivo, por ele ser um adjetivo, a gente coloca o lo, tá? O lo, ele vai substantivando as palavras. Por exemplo, no te imaginas lo mucho que le quiere a ese niño. Então, lo mucho é um advérbio. Por ser um advérbio, nós vamos utilizar por ser um advérbio, nós vamos utilizar o lo, tá? Que é esse artigo neutro. Todavía es muy poco lo que se sabe sobre el cerebro humano. Então, o que a gente pode perceber? A gente está iniciando uma outra oração. O que é oração, gente? Oração é o número de verbos que nós temos presentes. Então, por exemplo, es, é um verbo, é o verbo ser. Sabe é o verbo saber. Então, nesse caso, nós temos dois verbos dentro de um período. Então, nós temos duas orações. E esse que, ele está iniciando essa oração. Por ele estar iniciando essa oração, nós vamos colocar esse artigo neutro, tá? Lo. Lo de siempre, por favor. Lo de siempre. Você vê que esse de, ele é uma preposição. Então, antes dele, tem que vir um artigo neutro, lo, tá? Então, de acordo com a regra que a gente falou. Para o melhor entendimento, vamos às regras, então, dos artigos definidos e indefinidos. Gente, artigo, ele é uma classe de palavras. Só que ele é uma classe de palavras que ele vai estar sempre em função da outra. No caso do substantivo, ele vai estar sempre em função do substantivo. Então, ele vai se flexionar em número, ele vai se flexionar em gênero, junto a esse substantivo. É como se ele fosse um grande puxa-saco do substantivo. Então, tudo que o substantivo fizer, ele vai fazer também. Então, por exemplo, quiero comprarme los zapatos que vi ayer, Você vê que los sapatos é uma palavra masculina, E ela está no plural. Então, os artigos, ele vai copiar, ele vai também ficar no masculino, também vai ficar no plural, tá? Quiero comprarme um par de sapatos negros. Par de sapatos vai ser o substantivo, Então, o par, ele tá no singular, Além de ele estar no singular, ele é masculino, então vai ficar no indefinido. Por isso que eu botou no indefinido?
Porque a gente não sabe que par de sapatos é. Então, ele é indefinido. A gente não conhece. Quando a gente não tem conhecimento, a gente usa o indefinido, tá? Outra regra que nós temos é a regra da contração, preposição mais artigo. Quando a gente usa a crase, não é uma preposição mais um artigo? Aqui também, tá bom? Só que no espanhol, só vamos ter esses dois tipos de contração. No português, nós temos várias. Mas no espanhol, nós temos só esses dois tipos, que é el mais a é igual a al. El mais de é igual a dele. Por exemplo, quando o verbo ele pede uma preposição, nós temos que colocar essa preposição. Mas a palavra que está seguinte, ela pede para ser definida por um artigo. Então, a gente vai juntar os dois para que facilite na hora da fala, facilite na hora da escrita. Então, por exemplo, voy al partido de fútbol em próximo jueves. Então, voy a partido. Partido é uma palavra masculina, certo? Voy al. Eu preciso dizer que eu vou a algum lugar. Então, pede a preposição. E eu vou botar voy a el partido? Não. Voy al partido. A gente vai unir essas duas palavrinhas e vamos formar uma só, que vai ser chamada de contração, tá? É a mesma coisa. De mercado a mi casa no tardo mais que 5 minutos. Então, aqui que a gente vai fazer, a gente vai unir essas duas palavrinhas formando apenas uma para facilitar a gente na hora da fala, na hora da escrita, tá? Isso se chama contração. Já em alguns casos, não vai ter contração, tá? Por exemplo, em domingo passado, fuimos à la playa. Mais lá. Você vê que fuimos, quando a gente fala fuimos, a gente pede, né, no caso, uma preposição. Fuimos onde? Aonde, né? A que lugar? Então, a gente foi a algum lugar. La playa. La playa pede uma definição, aquela praia. Então, a gente vai colocar ali. El domingo passado, fuimos a la playa, tá? Não vamos unir as duas. É a mesma coisa embaixo. Le encantava cabalgar por los campos. Por los campos. Você vê que a gente dividiu essas palavras, a gente não uniu, tá bom? Outra regra que nós temos é o uso do ele e diante de substantivo feminino singular. Quando a gente vai usar ele? Quando a palavra começar por A, né, a letrinha A, ou HA. Por que HA? Né, se é uma consoante. Vai começar por HA, porque H não tem som, né? Não tem sonido nenhum. Por exemplo, quando eu falo hadas, parece que eu estou escrevendo A-D-A-S, mas não é isso. É H-A-D-A-S, né? Então, é hadas, é fadas em espanhol. Hormiga, né? H-O-R-M-I-G-A. Pô, mas isso, quando a gente fala, não aparece. Hormiga, né? Parece que não tem. Parece que começa com a letra O. Por isso, porque o H ele não tem som. Por ele também não ter som, a gente vai unir ele nessa regra. Vai botar ele nessa regra. Por que a gente faz isso? Para facilitar a gente na hora de falar, né? Então, por exemplo, lembre que é só no singular. Se eu começar com a letra A, antes dele vai vir um artigo definido ou indefinido no masculino. Por exemplo, el alma, una alma, tá? Mas se tiver no plural, las almas, a gente vai manter ele no artigo definido plural, tá? Sendo feminino. Gente, também no espanhol nós temos outra regra. É incorreto a gente colocar um uso de artigo diante de nomes próprios e de lugares geográficos, porque qual é o uso do artigo definido? O uso do artigo definido é para a gente definir a palavra, certo? Só que a palavra de nome próprio, ela já é definida. O lugar geográfico já é definido, então eles não colocam. Então, por exemplo, el Pedro, não, é sempre Pedro. La Maria, não, Maria. El México, não, México, tá? Isso é muito importante. Quando a gente vai usar diante de nomes próprios, nunca vai ser usado? Vai, mas quando for um sobrenome, tá? Então, quando for um sobrenome, nós colocamos, que é, por exemplo, Los Martinez, né? Ele é um sobrenome. Agora, a gente pode colocar também se a gente vai colocar o nome próprio no plural. Por exemplo,
as Letícias, né? Várias Letícias. Então, a gente vai botar as Letícias. Então, a gente vai botar las Letícias, tá? Então, a gente pode colocar esse uso desse artigo, tá bom? E questão de exceto de lugares, né? Eu coloquei aí que alguns países, por exemplo, El Salvador, El Cairo, La Habana, eles não vão ter... eles vão ter esses artigos aí diante desses nomes, tá bom? Agora, é incorreto o uso do artigo indeterminado diante de palavras como outro e outras, tá? É outras, né? Outra, é outras, sem esse U. Por quê, gente? Ele, nesse caso, ele vai ser indeterminado, né? Outro e outra já é indeterminado. Então, pra que a gente usa o artigo indefinido? É a mesma coisa. Pra indeterminar. Só que, pô, a palavra já é indeterminada. Pra que a gente vai colocar? Então, é por isso, tá bom? Eu coloquei no Drive exercícios para vocês fazerem, completando as frases com os artigos, né? E explicando, vai ter um resuminho antes, vocês podem dar uma lida também. Vocês podem salvar essa aula e tudo mais, tá bom? Vou fazer um exercício rapidinho com vocês pra gente finalizar a aula, tá? Só para vocês verem como é que faz os exercícios de fixação. Então, eu coloquei esse texto, retirei os artigos e agora a gente vai colocar os artigos de volta, tá? Então, por exemplo, resolvió acabar sem que la prisa é pressa, tá? Se le volviera en contra. E tampouco era coisa de complicar-se la vida. Vida é palavra feminina, tá? Então, lá. Matando a la plena luz em um domingo. Domingo porque a gente não sabe qual domingo é. Então, a gente botou indefinido. El adversário acometia para formar tajo. De maneira que a la triste, después de parar, aprovechó el movimiento para amargar de punta por arriba. Metió pés saliéndose a la derecha. Derecha é uma palavra feminina, então, feminino. Barrou la espada. Espada também é uma palavra feminina, né? Então, feminino. Para proteger-se el torso. O que é torso, gente? Torso é o tronco, tá? Ele dio el outro al passar uma feia cuchillada. Cuchillada é tipo corte e tal. Com la daga en la cabeça. Porco ortodoxo e mais bem sucio habría opinado qualquer testigo. Testigo é testemunha, tá bom? Pero não havia testigos. Maria de Castro, você vê que ele não coloca artigo definido antes de Maria. Maria de Castro estaria já em el tablado. E raça el corral de la cruz quedava um bom trecho. Todo eso excluía las lintezas, había soltado la daga y se apoyaba en la espada curvada contra el suelo, empuñándola todavía. Luego lo sostuvo para que no cayera, sacó un lienzo, né, tirou um lenço, a gente não sabe o que é, um lienzo limpio de la manga de su jabón y le vendó lo mejor posible el refilón de la cabeça, tá? Então, a palavra refilão, ele é masculino também e cabeça também é feminina, tá? Então, esse é o exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, tá bom? E outra coisa, gente, bons estudos e foquem aí, tá bom? Obrigada pela atenção.